A arqueologia, essa janela para o passado, revelou segredos incríveis sobre civilizações que existiram muito antes de nós. Através de ruínas, artefatos e inscrições, conseguimos reconstruir, peça por peça, a tapeçaria da história humana. Mas e se algumas dessas peças simplesmente não se encaixassem? Existem descobertas, espalhadas pelos cantos mais remotos do planeta, que intrigam e confundem os cientistas até hoje. Preparem-se para uma jornada pelo mundo, explorando 8 dessas descobertas arqueológicas inexplicáveis. No alto do deserto peruano, estendendo-se por quilômetros a perder de vista, encontramos um dos maiores enigmas da arqueologia, as linhas de Nazca. São gigantescos geóglifos, alguns com mais de 300 metros de comprimento, representando animais, plantas e figuras geométricas. Vistos do nível do solo, parecem apenas sulcos rasos no chão, mas do alto, revelam sua verdadeira magnificência. Como uma civilização de mais de 2000 anos, sem acesso a aeronaves, conseguiu criar desenhos tão precisos e em tamanha escala? Alguns acreditam que sejam marcadores astronômicos, outros, um gigantesco calendário. Em meio à paisagem vibrante de Delhi, na Índia, ergue-se um monumento que desafia o tempo e a lógica, o Pilar de Ferro de Delhi. Com mais de 7 metros de altura e pesando cerca de 6 toneladas, este pilar é um testemunho da maestria metalúrgica de uma civilização ancestral. O que torna este pilar tão especial é o fato de ser composto por uma liga de ferro extraordinariamente pura e resistente à corrosão. Apesar de ter sido erguido há mais de 1600 anos e estar exposto aos elementos, o pilar permanece praticamente intacto, sem apresentar sinais significativos de ferrugem. Nas profundezas dos Montes Urais, na Rússia, uma descoberta extraordinária desafia a nossa compreensão da história. Conhecida como a Pedra de Dashka, essa laje de pedra de 3 toneladas não se trata de uma rocha comum. Sua superfície lisa e plana apresenta uma série de entalhes que, para a surpresa dos cientistas, formam um mapa tridimensional incrivelmente preciso. A datação da Pedra de Dashka sugere que ela tenha sido criada há mais de 120 milhões de anos, muito antes do surgimento da humanidade como a conhecemos. Alguns acreditam que a Pedra de Dashka seja uma evidência de uma civilização avançada que habitou a Terra em um passado distante, enquanto outros sugerem que seja apenas uma formação natural peculiar. Em um canto silencioso de uma biblioteca universitária, repousa um dos maiores enigmas da linguística e da criptografia, o manuscrito de Voynich. Datado do século XV, este livro medieval é um verdadeiro quebra-cabeça, repleto de ilustrações bizarras e escrito em um alfabeto completamente desconhecido. As ilustrações, cheias de detalhes e cores vibrantes, parecem retratar plantas exóticas, mapas celestes e figuras humanas em poses e atividades inexplicáveis. Quem escreveu este livro misterioso? Qual o significado do seu conteúdo? Alguns acreditam que seja um tratado de alquimia ou um compêndio de conhecimentos botânicos, enquanto outros especulam que seja apenas uma elaborada fraude medieval. Nas profundezas do mar Mediterrâneo, próximo à ilha grega de Antiquítera, um grupo de mergulhadores fez uma descoberta extraordinária em 1901, um conjunto de fragmentos metálicos corroídos pelo tempo. Após cuidadosa análise, os cientistas perceberam que aqueles fragmentos escondiam um segredo incrível. Tratava-se de um complexo mecanismo de engrenagens e ponteiros, posteriormente batizado de Mecanismo de Antiquitera, datado de aproximadamente 2000 anos atrás. O mecanismo é considerado o computador analógico mais antigo já encontrado, capaz de calcular movimentos do Sol, da Lua e dos planetas, prever eclipses e simular o movimento da Lua.
A descoberta levanta questões intrigantes sobre o conhecimento dos gregos antigos. No coração do Iraque moderno, em meio às ruínas da antiga Mesopotâmia, um pequeno artefato de argila desafia a nossa compreensão da história da tecnologia, a bateria de Bagdá. Descoberta em 1950, a bateria consiste em um pequeno vaso de argila, com cerca de 13 centímetros de altura, contendo um cilindro de cobre, uma haste de ferro e vestígios de uma substância ácida. A combinação desses elementos sugere que a bateria de Bagdá, datada de mais de 2.000 anos atrás, poderia ter sido usada como uma forma primitiva de bateria elétrica. Experimentos modernos demonstraram que, ao preencher o vaso com um líquido ácido, a bateria é capaz de gerar uma pequena corrente elétrica. Em 1929, durante a restauração do Palácio Topkapi, um mapa extraordinário foi descoberto. Conhecido como Mapa de Piri Reis, desenhado em 1513, retrata com precisão as costas da América do Sul, África e Antártida. O mapa mostra a Antártida livre de gelo, sugerindo informações coletadas há milhares de anos. Como Piri Reis teve acesso a essas informações precisas? Alguns especulam que ele usou mapas ainda mais antigos, transmitidos por diferentes culturas. Nas profundezas das florestas tropicais da Costa Rica, um mistério arqueológico intriga os cientistas há décadas. Centenas de esferas de pedra perfeitamente esféricas, algumas com mais de 2 metros de diâmetro e pesando até 16 toneladas. As esferas, esculpidas em rocha granítica, foram descobertas na década de 1930 e acredita-se que tenham sido criadas por volta do ano 600 d.C. A precisão com que as esferas foram esculpidas é impressionante. Muitas delas apresentam uma superfície tão lisa e regular que parecem ter sido polidas com tecnologia moderna. A função original das esferas de pedra permanece um mistério. Alguns acreditam que elas tenham sido usadas como marcadores territoriais, calendários astronômicos ou símbolos de status social. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada por alguns dos mistérios arqueológicos mais intrigantes do mundo. As descobertas que exploramos desafiam as nossas noções convencionais de história e tecnologia, levantando mais perguntas do que respostas. Será que essas descobertas são apenas anomalias isoladas, frutos do acaso ou de interpretações equivocadas? Ou será que elas escondem uma verdade ainda maior? Um capítulo esquecido da história da humanidade. Enquanto os cientistas continuam a investigar e a debater suas teorias, cabe a cada um de nós manter a mente aberta para as possibilidades, questionando o que pensamos saber e buscando sempre novas descobertas que possam lançar luz sobre o passado e iluminar o nosso futuro.